O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Livro de Jó, primeira leitura que nós ouvimos, um trechinho só. Jó vai manifestar algo para a nossa vida muito importante, que é sobre o sofrimento e o mal que existe no mundo. O sofrimento, o mistério do sofrimento e o mistério do mal. E interessante que aparece no meio da história do livro de Jó alguns amigos de Jó, que estão mais para amigo da onça do que para amigo de Jó, né? E estes amigos, eles tentam fazer com que Jó reclame contra Deus, que Jó maldiza Deus e culpe Deus pelo sofrimento que ele está passando. E Jó vai, né, no final, ele vai ensinar que o sofrimento dele não é Deus quem está causando. Não é Deus quem está causando, Deus está permitindo para que ele se purifique. Mas não é Deus a causa do sofrimento dele. Então essa é uma grande lição para nós. Uma grande lição para nós. Porque na nossa vida também não é possível uma vida sem sofrimento. Ou é possível? Alguém consegue viver sem sofrer nem um pouquinho? Se conseguir, ensina eu que eu quero aprender. Ensina a receita que eu quero saber como é que faz. Porque não é possível, a gente passa pela vida, a vida da gente é marcada por sofrimentos. Ele diz logo no versículo 1: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? A vida nossa é sofrimento e dor. Agora, como é que a gente experimenta o sofrimento e a dor na vida da gente? É que faz a diferença. Vocês têm sofrimento, sim ou não? Não, imagine. Você acha que você sofre muito ou pouco? Você acha que sofre muito ou pouco? Você não quer responder, né? Porque você não sabe o que vem depois, né? Se eu digo muito, o que será que o padre vai falar? Se eu digo pouco, o que será que o padre vai falar? Mais ou menos, né? Então, se você achar que o sofrimento seu é grande demais e que você não está dando conta, leia o livro de Jó.
Leia o livro de Jó, você vai ver o que é sofrimento. Né? Ele perdeu tudo. Né? Perdeu tudo. É um homem muito rico, muitas posses. Ele perdeu tudo. Perdeu os seus bois, perdeu os seus carneiros, perdeu a sua terra, perdeu os seus filhos, perdeu a sua esposa. Tudo que ele tinha, perdeu. E no final, ainda teve o corpo todo coberto com lepra. Então, deixa eu perguntar de novo. Você acha que você sofre? Você acha que o seu sofrimento é grande? Dá uma lida no livro de Jó. Você vai ver o que é sofrimento. Você vai passar a ter dó de Jó. Né? Aí a gente fala que Jó é sinônimo de paciência, não é? Quando a gente quer pedir paciência, o que a gente fala? Eu preciso da paciência de... Mas por que Jó é considerado um homem de paciência? Porque na dor e no sofrimento ele não reclamou de Deus. Ele não culpou Deus pelo sofrimento que ele havia passado. É por isso que Jó é tido como sinônimo de paciência. A propósito, é uma boa leitura quaresmal. Né? Que tal você assumir o livro de Jó como um texto para você ler durante a quaresma? É pequenininho, 52 capítulos, você vai ler ele rapidinho. Não é 52 não, é 42. Estou aumentando 10 aí. 42. A quaresma tem 40 dias, na verdade 46 dias. Este ano tem 46 dias a quaresma, contando todos os dias. Então, se você ler um capítulo por dia, no final da quaresma você lê o livro de Jó inteirinho. Agora, se você lê mais de um capítulo por dia, você lê, depois lê de novo, até completar 40 dias. Não é? Você vai ver que coisa maravilhosa. Espetáculo. Aí você vai entender o mistério do sofrimento e o mistério do mal na vida do ser humano. Aí Paulo, na segunda leitura, diz uma coisa impressionante também. Paulo é sensacional, né? Pregar o evangelho não é para mim um motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? O que significa pregar o evangelho? Você fala assim, eu vou ter que pegar aí no microfone para falar com as pessoas sobre Jesus, padre? Não, também, se você puder, mas não é isso não. Isso né, é mostrar que você conheceu Jesus, é mostrar que você teve uma experiência com Jesus. Quando as pessoas olharem para você na sua vida, no cotidiano da sua vida, as pessoas dizerem assim, aquela é uma pessoa especial. Tem algo diferente ali, que eu não sei o que é, mas tem algo diferente. Isso de uma forma concreta. E de uma forma pequena, você pode fazer isso dentro da sua própria casa. Né? Dentro da casa da gente é mais difícil a gente pregar o evangelho. Porque dentro da casa da gente todo mundo conhece a gente, sabe o que a gente fez nos verões passados. Né? De repente a gente está falando de Jesus, e todo mundo diz assim, você está falando de Jesus, eu sei que você fez no verão passado. Agora está dando um de santinho aí, de piedosinho para cima de mim. Agora, logo você. Não tem essas expressões assim? Não? Já ouviram na casa de vocês ou não ainda? Não, né? Imagine, ninguém fala isso lá em casa, padre. Isso é coisa da cabeça do padre, imagine. Né? Então, aquelas atitudes que costumam repetir lá dentro de casa, sabe? Aquele abençoado que deixa a toalha molhada em cima da cama. Né? Aquele abençoado que deixa o tênis, o sapato, a botina jogada no meio do tapete. Sabe? Aqueles abençoadinhos que sempre estão dizendo lá em casa, espera aí, estou indo, já vou. Tem isso lá na casa de vocês ou não? Tem não, imagine, lá no casa não tem essas coisas.
Ou então aquelas pessoas que fecham a gente no trânsito, que a gente abre o vidro e manda uma chuva de bênção para a pessoa. Sim? Tem isso também para vocês ou não? Então, aí, nesses pontos, Paulo está dizendo: ai de mim se não evangelizar. Não precisa nem pegar o microfone. Então é mostrar Jesus para as pessoas, mostrar Jesus que vive em você e Jesus que fez, qual você fez uma experiência de encontro com Ele que mudou a sua vida. Você já teve uma experiência de encontro com Jesus, sim ou não? Eu vou perguntar de novo. Você faz com a cabeça, se não quer falar. Você já teve uma experiência de encontro com Jesus, sim ou não? Sim. Mas igual o Chaves aí. Sim. Não tem coordenação motora para fazer isso, né? Falar uma coisa e fazer outra, né? Bom, vamos lá para o Evangelho, eu já volto. Segura aí essa expressão, encontro com Jesus. É importante, viu? Eu já volto nela. Mas olha que bonito o texto do Evangelho. Nós estamos numa sequência. Jesus libertou demoniados nos 2 últimos evangelhos, revelando a sua autoridade. E aí hoje levam Jesus para casa de Pedro, e a sogra de Pedro está enferma, com febre alta. Contam a Jesus, Jesus vai até ela, toca, segura na mão dela e ajuda a levantar, e a febre desapareceu imediatamente, ficou curada. E o que foi que a sogra de Pedro fez depois que ela ficou curada? Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Olha a reação daquilo que acontece na vida, a consequência daquilo que acontece na vida de uma pessoa que teve uma experiência de Jesus. Ela coloca-se a serviço de Jesus, do seu reino, para fazer aquilo que Ele quer, para fazer aquilo que Ele precisa. Agora eu sei que vocês vão mudar a resposta de vocês. Você já teve uma experiência de encontro com Jesus, sim ou não? E eu disse que ia mudar? Está vendo? Nem respondeu. Alguns na primeira vez fizeram assim com a cabeça, meio tímido. Agora nem a cabeça se mexeu mais. Por que será? É isso aí mesmo que você pensou. A reticência é do padre, a resposta é vocês que dão. E como com a sogra de Pedro, tantos outros testemunhos. Você lê atentamente os evangelhos, você vai perceber pessoas que tiveram encontro com Jesus, tiveram a sua vida mudada. E transformaram-se, tornaram-se em seguidores, servidores de Jesus. É essa a consequência. E é por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. Para que este Jesus seja conhecido, para que este Jesus seja amado, para que este Jesus seja experimentado pelas pessoas. E levar as pessoas a assumir uma postura, estritamente evangélica. Assim como curou a sogra de Pedro, muitas outras pessoas levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Como nós ouvimos domingo passado. Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viesses aqui para nos destruir antes do tempo? Jesus dizia, cala-te e sai dele. E o demônio saía quietinho e sumia.
Como aquela historinha que eu contei na homilia do domingo passado, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então Jesus mandava que ficasse calados. Primeiro, pela autoridade de Jesus. Jesus tem uma autoridade extraordinária sobre os demônios e ele liberta as pessoas que são escravizadas pelo demônio. Para que as pessoas livres possam servir verdadeiramente a Deus. E Jesus não deixava nem que eles falassem. Porque desde o livro do Gênesis que a Sagrada Escritura já apresenta que com o diabo não se dialoga. Porque dialogar com o diabo é perder. Né? Porque ele é esperto, ele é inteligente. Então com o diabo não tem diálogo. É o que Jesus está mostrando. Cala-te e sai dele. Não deixava que os demônios falassem. Por quê? Porque sabiam quem ele era. Mas além de saber quem ele era, para ensinar que com o mal não tem diálogo. E é isso que Jesus está mostrando. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e foi rezar num lugar deserto. Isso é um outro gesto de Jesus desconcertante para nós. Porque como é que anda a nossa vida de oração? Eu não vou perguntar assim, você está rezando? Se eu perguntar, você vai dizer que sim. Você pode estar rezando, e eu não vou saber se você está ou não está rezando. Né? Mas qual a qualidade da nossa oração? Como está a saúde da nossa vida de oração? Porque de repente a gente está acomodado, tranquilo, a gente já acha que a gente conseguiu bastante coisa, né? A gente já reza razoavelmente bem, não somos grandes pecadores, né? Não somos, mas também não somos nenhum santo. Estamos aí no meio do caminho, e porque estamos aí no meio do caminho, a gente já tende, ou somos tentados a pensar que, já está bom, o que eu faço já está bom, vou na missa de domingo, né? Uma missa por semana já é suficiente, não precisa mais não. Rezar mais, não, rezar mais. Não precisa. E olha o exemplo que Jesus dá, depois de atender muitas pessoas, de curar muitos enfermos, de expulsar muitos demônios, o que Jesus faz? Ele retira-se para... O que Jesus faz? Vocês estão ouvindo o que o padre está falando, entendendo as perguntas ou não? Por que não responde? Vou perguntar de novo. O que Jesus fez depois que ele atendeu as pessoas? Retirou-se para... Isso, tirou-se para rezar. E Jesus precisava rezar? Sim ou não? Jesus precisava rezar, sim ou não? Aparentemente não, ele é Deus. Mas ele rezava. Você precisa rezar, sim ou não? Deve ser melhor do que Jesus, que não precisa rezar. A outra pergunta eu nem vou fazer. Então vejam como que nosso Senhor nos ensina com a sua vida. Ele é exemplo para nós em tudo. É por isso que a gente precisa, como disse no início, a gente precisa mostrar esse Jesus. Mostrar esse Jesus. E aí, depois da oração, Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, todos estão te procurando. Todos estão te procurando. E aí, depois de todos os sinais, milagres que ele realizou, ele disse para Pedro: vamos para outros lugares, vamos para outras aldeias da região, porque preciso pregar o evangelho também lá. Foi para isso que eu vim. E aí diz o texto que ele andava nos lugares da Galileia,
por toda a região da Galileia, pregando o evangelho e expulsando os demônios. Então, olhando para este texto, é preciso a gente reavaliar o encontro que nós tivemos com Jesus. Nós tivemos um encontro com Jesus forte o suficiente para mudar a nossa vida e levar-nos a crescer no amor para com Ele? Ou nós tivemos um encontro com o Senhor que continuou nossa vida do mesmo jeito, não mudou nada? Nós continuamos com os mesmos vícios, continuamos com os mesmos pecados, continuamos com as mesmas falhas. A gente até reza um pouquinho para desencargo de consciência, mas não se nota ou não se percebe muitos progressos espirituais na vida da gente. Então é preciso a gente avaliar, né? Daqui a pouco nós iremos começar a nossa caminhada quaresmal e no término da caminhada quaresmal a gente vai estar do mesmo jeito. A gente vai dizer assim, foi mais uma quaresma que terminou e eu fiz até minhas promessas de penitência, eu quebrei 385 vezes a minha promessa, e 385 vezes eu não consegui fazer nada de mais profundo e enfim, continua do mesmo jeito. Então é preciso fazer esse despertar de consciência e assumir verdadeiramente Jesus como Senhor, como centro da nossa vida e manifestar que verdadeiramente Ele pode mudar a nossa vida. Mas nós precisamos dar os nossos passos, né? E seguir Jesus, fazer como fez a sogra de Pedro, colocar-se à disposição de Jesus para servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.